no momento em que o Congresso ele começa a realmente criar narrativas contra o Poder Executivo, a gente começa a ver impasses e dificuldades muito fortes para avanços de pautas. E eu vi essa decisão agora como um possível reflexo dos próximos anos. Não só de agora, Sim. porque como o governo vai taxar ou vai deixar de taxar isso que eles perderam agora, eu garanto que eles vão dar um jeito. A gente vai descobrir logo menos notícias que talvez não serão tão favoráveis para nós. Fato é, falta dinheiro. Tem dois caminhos. Ou o governo vai gastar menos, ou vai arrecadar mais. Pô, vamos ser realistas, a gente tá num ano eleitoral, é claro que o governo vai querer ter o maior número de políticas populistas possíveis para conseguir garantir a própria reeleição. Então eu não vejo, por mais que fosse o ideal, como realista o caminho de um corte de gasto do governo. Então, acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é para onde que vai os novos impostos, que inclusive podem vir de novo por meio de uma MP. A medida provisória, ela é decretada unilateralmente pelo executivo e tem um período determinado de vigência. Se não for votada, ela vai caducar, que é o que aconteceu com a MP 1303. Mas ele pode votar como MP em qualquer outro setor, em qualquer lugar que a gente imagine, como a Robertinha falou. Pode votar mirando investimento, mirar em fundo imobiliário, pode tentar mirar dividendo direto, por mais que eu acho improvável, porque aumentou agora você tem esse imposto mínimo para todo mundo que ganha pelo menos 50 mil por mês. Mas é o que a gente tem que se perguntar. E além disso, traz todo esse ambiente de imprevisibilidade para as empresas. Porque você tinha um cenário, mudou e voltou a ser como era antes e já está se discutindo qual que vai ser a solução para essa volta dos que não foram. Sim. E não só isso que me preocupa, porque olhando como liberais, obviamente a notícia é ótima para a gente. Quanto menos imposto, melhor. Principalmente do lado do investidor. Mas se a gente olha e faz uma análise um pouco mais histórica, principalmente dos governos, tanto de esquerda quanto de direita, a gente via uma maior visão majoritária em termos de decisões, principalmente em Congresso. Existia uma coalizão muito mais favorável para que as decisões tramitassem. E aqui não entrando no aspecto de esquerda ou direita, tá? Porque o que acontece? No momento em que o Congresso ele começa a realmente criar narrativas contra o Poder Executivo, a gente começa a ver impasses e dificuldades muito fortes para avanços de pautas. E eu vi essa decisão agora como um possível reflexo dos próximos anos. Não só de agora, porque como o governo vai taxar ou vai deixar de taxar isso que eles perderam agora, eu garanto que eles vão dar um jeito. A gente vai descobrir logo menos notícias que talvez não serão tão favoráveis para nós. Sim. Mas o que me preocupa é realmente olhar para as próximas eleições, para os próximos governos, o quão fácil será o âmbito, em termos de Congresso, em termos de pautas, para as próximas eleições. Ainda mais se a gente realmente encaixar de fato o que o mercado financeiro espera, Tarcísio, etc., o que for ali, a gente acabar trazendo ali para o cenário, porque no momento em que a gente precisar cada vez mais de decisões mais fortes, de certa forma, para conseguir reverter um cenário que hoje foi criado, ou por uns últimos anos foram criados, mais difícil será se o Congresso continuar se comportando dessa forma. Então é engraçado, porque é uma faca de dois gumes. De um lado foi ótimo a gente ter passado por essa certa isenção, né, a possibilidade de a gente acabar, enfim, tornando mais favorável principalmente o âmbito do mercado financeiro, mas de um outro lado eu me preocupo agora com a sinergia entre Poder Executivo e Congresso para as próximas pautas e o quanto que vai haver atrito. Porque antes, mesmo que fossem aprovadas pautas ruins para a população, pelo menos passava, entende? Porque o que a gente vê, por exemplo, em outros países, Canadá é um símbolo disso, é um governo paralisado. Tentam trazer narrativas que elas simplesmente não avançam, entende? E a paralisação, às vezes, é pior do que uma má decisão. Eu estava refletindo sobre isso, entende? Enfim, não sei o que vocês acham sobre o assunto, mas é importante a gente olhar sobre o poder da paralisação, principalmente no momento econômico. Não, e é uma tendência, assim, global, porque se a gente for pegar os Estados Unidos, está em shutdown, não existe, paralisou, né, os Estados Unidos. A gente tem o Macron na França também, tá tendo muita dificuldade. O Macron tem utilizado uma ferramenta bem, assim, indiretamente antidemocrática, porque utiliza uma ferramenta da Constituição que faz com que ele aprova leis sem tiver votos do parlamento. 49.3, você pode até pesquisar também no Google, é uma ferramenta que existe na Constituição francesa, que, assim, tá sendo muito complexo lá porque ele aprovou a reforma da Previdência, aprovou algumas distorções tributárias que existiam lá. E falando um pouco mais sobre essa mudança do nosso Congresso, eu vou mencionar o nome de um parlamentar que tem visões mais voltado
pró-mercado, assim, pelo menos é o que a gente vê, assim, nas redes sociais. E ontem ele votou a favor dessa aprovação, que foi o Nicolas Ferreira, por exemplo. E teve a PEC da blindagem, que era totalmente... Ele votou errado. Ele votou sem querer. Exatamente. E assim, eu não é uma crítica direta porque não é do meu perfil ficar fazendo esse tipo de crítica, mas na PEC da blindagem, ele votou com o Congresso, porque tinha uma pauta mais conservadora, e era uma PEC totalmente, assim, imoral, no ponto de vista, assim... PEC da blindagem. E ele votou a favor. E ontem era uma questão que envolvia a economia, que envolvia a questão produtiva, até da base eleitoral dele, porque se a gente for pegar, a LCI tem um setor imobiliário e a LCA tem setor do agro. Você tem uma bancada do agronegócio muito forte no parlamento. E ele votou que era para aumentar os impostos. Então, assim, não tem uma certa... a gente não sabe mesmo, até as pessoas que a gente vota, como que eles vão... quando entra no Congresso, já altera totalmente a ideologia. E isso está acontecendo em vários cenários, tanto nos Estados Unidos, você tem na Itália mesmo, você tem a primeira-ministra, a Meloni, também, que ela é mais conservadora, você tem algumas pautas, assim, que às vezes foge muito do pró-mercado. Por exemplo, pautas antimigratórias, por exemplo. Poxa, os imigrantes dentro dos Estados Unidos são muito importantes. Na Itália são muito importantes porque são pessoas que às vezes ofertam trabalhos de alguns serviços, na verdade, demanda trabalho de alguns serviços que as pessoas não querem trabalhar, né? Porque quer ter uma vida melhor ali dentro do país. E assim, você fazer uma política antimigratória, você está falando de elevar ainda mais o custo financeiro para as empresas e claramente isso também ia aumentar a inflação. Então assim, a gente está vendo vários congressos, parlamentos, na verdade, no mundo que está tendo muitas distorções até divisão de mundo. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir, pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais, investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.